Graça e paz, meu querido irmão, amigo, que está aqui mais uma vez no canal ICE Maracanã. Você é muito bem-vindo aqui, bem-vindo também na nossa comunidade, que fica aqui em Anápolis. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com alguém se acha que vale a pena. Deixe aqui na descrição do vídeo as suas opiniões ou dúvidas, serão muito bem recebidas. Nós vamos terminar hoje uma série de estudos no fruto do Espírito. Então hoje é um estudo especial, um pouquinho diferente daquele que nós estamos acostumados, porque eu farei todo o resumo de todo o fruto do Espírito e vou encerrar então com o domínio próprio, que é o último deles. Sendo assim, nós temos aí uma previsão de ser um pouquinho diferentes daquilo que nós geralmente somos, como um sermão expositivo, geralmente com 3 lições ou 3 aspectos do mesmo texto. Então a gente pensa em fazer algo diferente hoje para que a gente possa terminar o estudo sobre o fruto do Espírito. Então você que assistiu apenas a este estudo, a este sermão, você terá uma síntese muito clara sobre tudo que nós trabalhamos, fechando com o domínio próprio. Se você quer ir além, quer trabalhar mais, quer entender mais, basta procurar no nosso canal e encontrará vários sermões com os estudos completos sobre todos os frutos ou todas as partes do fruto do Espírito separadamente. Então nós vamos ler o nosso texto original, que é Gálatas, capítulo 5, verso 22 ao 25, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, tudo sob controle. Hoje a ideia é trabalhar com você, meu querido irmão, amigo, que assiste aqui, que participa conosco, que cultua a Deus por meio aqui do YouTube, do nosso canal, a trabalhar com o domínio próprio, por isso tudo sob controle. Como eu já disse no início, nós temos aqui a ideia de trabalharmos aqui um resumo de tudo que nós já falamos nessas 6 semanas, se não estou enganado, 6 estudos que nós temos aqui no canal do YouTube, e fechar com o domínio próprio, que é a última parte do fruto que nós ainda não trabalhamos. A ideia que nós precisamos sempre conversar com você é sempre deixar muito claro que a ideia do fruto do Espírito não são frutos do Espírito. Sendo assim, eu separei para vocês 3 imagens da internet, ali do Google, para que você possa ter uma noção de como as pessoas abordam a ideia do fruto do Espírito. Essa aqui é a primeira imagem, muito bonitinha, muito bem feita. Creio que quem faz com todo amor, carinho e dedicação, mas ela apresenta aqui um erro que é um erro clássico. Ele está trabalhando aqui nessa imagem com frutos do Espírito. Como se o amor fosse o morango, a alegria fosse a melancia, a paz fosse, eu não sei que frutinha que é essa, uma acerola, a paciência, o abacate, a amabilidade, uma maçã verde, e assim por diante. Como se cada parte, cada item fosse um fruto diferente. E isso aqui não é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que é um fruto só. Uma outra imagem que se aproxima um pouquinho mais daquilo que verdadeiramente é o texto bíblico é o cacho de uva, porque aqui você não tem várias frutas, você tem várias frutas do mesmo tipo, que estão inclusive interligadas ou ligadas no mesmo fruto, na mesma peça, ali no mesmo caule, né? Eu não sei se é assim, ali no mesmo cacho dessa uva. Então você tem aqui o cacho da uva. Ele se distancia um pouquinho da ideia de que cada parte aqui é um fruto diferente e ele se aproxima mais daquilo que a Bíblia me ensina, que é um fruto só. Então, cada uvinha cada unidade da uva seria um fruto e esses frutos todos estão ligados aqui no mesmo cacho. É melhor um pouquinho, mas ainda não é o que a Bíblia nos ensina. A mexerica, sim. Essa eu tenho trabalhado. Todas são imagens bem simples da internet. A mexerica, sim. A mexerica é o fruto do Espírito, como é a ideia bíblica.
A mexerica, ela é um fruto só, com vários gomos, e todos esses gominhos, eles são unidos para formar um fruto só. Então, essa primeira é a ideia. Fiz questão de trazer aqui para os irmãos, por meio de imagens, para que você possa entender, então, o que de fato Paulo fala aos Gálatas que é fruto do Espírito. Então, é um fruto só. É apenas um fruto, é integral. Ô, pastor, mas qual é a diferença disso para frutos do Espírito? Você pode ter ali na sua fruteira, ali na sua casa, você pode ter banana, abacate, deixa eu voltar aqui, vamos pegar. Você pode ter ali laranja, você pode ter pera, pode ter morango. E você pode não ter o abacate, ou você pode não ter o que mais nós temos aqui? Uma maçã verde. Ou seja, você poderia ter na mesma fruteira alguns frutos e não tê-los, e não ter outros frutos. Não é isso. Não é. A ideia da uva melhora um pouquinho, porque me parece que cada uvinha, cada unidade de uva forma um cacho. Mas ainda não é assim. A ideia da mexerica a mexerica é completa, ou seja, eu não posso escolher qual parte do fruto eu quero ter. A ideia é que o crente, o cristão, ele desenvolve todas as partes ao mesmo tempo, formando um único fruto. Essa é a ideia. Tirando um gomo dessa mexerica, ela já não é mais um fruto só, ela é um fruto faltando um pedaço. Essa é a ideia do fruto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Andando no texto, e eu tenho falado isso rotineiramente com cada um de vocês, tanto aqui quanto na nossa comunidade, na nossa igreja, esse fruto do Espírito, ele só é possível pelo Espírito. Não é possível ter esse fruto de bondade, de amabilidade, de paz, de alegria, de amor, de domínio próprio, de paciência, se não for no Espírito. O padrão do mundo, ele é muito pequeno, o padrão do mundo é muito baixo para essas coisas. O fato de uma pessoa levar uma cesta básica para alguém, para o mundo já é uma grande ação. Para o mundo, um artista famoso que percebe um cadeirante, uma pessoa que não tem uma cadeira de rodas, uma muleta, e ele vai lá e leva aquela cadeira de rodas para aquela pessoa, isso é um grande fato. Nós não discordamos que são ótimas ações e que todos deveriam fazer a mesma coisa, sempre, rotineiramente, mas o fruto do Espírito e os seus gomos vão muito além disso. É um estilo de vida. É muito mais do que dar apenas alguma coisa a alguém, é viver esse estilo de vida, é diferente. Não é ter paciência, é ser paciente. Não é ter amor, é viver o amor de Deus na vida, um amor maduro, essa é a ideia. E aí nós sabemos que o livro de Gálatas, ele é um livro que ele vai chocar, ele vai bater aqui, ele vai bater de frente com os judeus. E os judeus estavam nessa época dizendo para os cristãos que eles deveriam seguir a lei. E havia alguns cristãos com essa ideia, olha, a gente precisa seguir a lei. Até hoje nós temos isso, meus irmãos. Há determinadas comunidades que vivem esse judaísmo. É um instrumento do judeu, é uma capa, é a toquinha, lá, o kippá do judeu. Então ele vai vivendo essas coisas como se ele estivesse lá no judaísmo, inclusive obedecendo a dias, a comidas, a meses, a meses. O que Paulo diz aqui aos Gálatas, fala, gente, se vocês estão vivendo, baseando a sua fé no que comem, nas festas, naquilo que vocês vestem, tudo que eu ensinei para vocês foi perda de tempo. Significa que Paulo, quando fala aqui para os judeus sobre esse fruto, ele está falando, além das nossas leis, na ideia de que eu não tenho uma lei que vai contra o amor, contra a paz, contra a amabilidade, ele está dizendo também para os judeus, especialmente os cristãos, os judeus que se converteram ao cristianismo, que se eles tivessem o fruto do Espírito na vida deles, nada estaria contra eles, inclusive a própria lei dos judeus, não a lei contra o fruto do Espírito. E o problema que pode aparecer nas pessoas espirituais é elas serem alvo de inveja, por isso que o texto fala, não tem inveja um dos outros. Então, a ideia é cuidado para que você não seja motivo de inveja das pessoas. E, ao mesmo tempo,
esse ser, esse homem que é mais espiritual, essa mulher que é mais espiritual, o problema também é, às vezes, ele se achar melhor do que aquele que é mais frágil. Eu, no meu ministério, que já dura mais de 20 anos, quantas vezes eu vi isso e eu tenho acalmado os irmãos. Aquele irmão que contribui muito com dinheiro, ele corre o risco de achar que aquele que dá menos, ele é menos crente do que ele. Aquele irmão que arde o coração pela misericórdia, pelo mais pobre, pelo mais humilde, ele acha que todos devem ser do mesmo nível que ele é. Aquele irmão que ora muito, que estuda muito a Bíblia, a gente acaba transferindo o que nós somos para os outros e em algum momento a gente até mesmo sem perceber, a gente se acha melhor que os outros. Eu faço, eu tenho o evangelho prático, eu tenho o evangelho de leitura bíblica, eu sou homem de oração. E às vezes nós criamos em nós mesmos um vulto, uma ideia de algo que somos maiores do que os outros e acabamos caindo no pecado da presunção, de achar aquilo que realmente nós somos, achar que somos aquilo que de fato nós não somos. Esse talvez seja aí um grande perigo. Caminhando então, Paulo entra nas questões da obra do Espírito, no fruto do Espírito, né, que é uma obra do Espírito na nossa vida, que faz a sua contraposição com as obras da carne. São inimigas. Obras do Espírito versus obras da carne. Ou você age e anda pelo Espírito, ou você age e anda pela carne. Ou você alimenta o Espírito, ou você alimenta a carne. E Paulo me ensina exatamente quais são as obras da carne. Quais são elas? Imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, separações, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Você percebe que a lista ela é exemplificativa. Ela não está trazendo os elementos à exaustão, está apenas dizendo, olha, são esses elementos e outros tantos parecidos com esses que compõem as obras da carne na vida de uma pessoa. Ou é um, ou é outro. Ou você tem o amor alimentado em você, ou você tem o ódio, você tem a discórdia. Ou você tem o domínio próprio, ou você tem aqui a embriaguez. Ou você tem a paz, a paciência, a amabilidade, ou você tem a dissensão e a facção. Ah, pastor, eu sou muito espiritual, mas a minha vida é cheia de ódio, é cheia de dissensão, cheia de facção, cheia de egoísmo, cheia de idolatria. Não pode ser, as coisas não combinam. Ou você alimenta um e mata o outro, ou você mata esse outro e alimenta aquele primeiro. Também fator muito importante. E entrando então no fruto do Espírito, o fruto do Espírito, irmãos, as suas partes, né? O fruto do Espírito é composto por algumas partes. Amor. Esse amor é um amor ágape. É um amor que você é abnegado, é um amor que você oferece e não fica esperando, não fica com aquelas expectativas de receber algo em troca. Esse é um amor ágape. Alegria. Alegria nas coisas simples da vida. O texto aqui de Gálatas, a palavrinha lá na língua original. Alegria não tem complicação, é alegria, é regozijo, é estar feliz, é felicidade. E aí eu sempre me lembro, quando falo de alegria, de Salomão, falando ali no livro de Eclesiastes, sobre as alegrias nas coisas simples da vida, que é comer bem, beber bem, vestir bem, namorar, ter um grande amor. Sempre se lembrando que naquele texto de Eclesiastes ele fala, olha, Deus se agradou de você. Ou seja, só é possível ter uma alegria completa quando Cristo está em nós. Ou seja, Deus só se alegra da minha atitude, ou Deus só se alegra em mim em Cristo Jesus. Lá atrás, ainda não tendo essa teologia tão completa, Salomão já apontava para isso, dizendo, olha, beber, comer, namorar, se Deus se agrada de você, tem sentido. Em outras palavras, uma festa muito alegre, muito feliz, ela só faz sentido se for no fruto do Espírito. Porque se ela for nas obras da carne, é tragédia. Uma festa com orgia, uma festa com embriaguez, uma festa com facção,
Uma festa com ódio, problema. Uma festa com domínio próprio, uma festa com amor, com alegria, com paz, maravilha. Paz. A paz não é algo voltado para aquilo que está do lado de fora. A paz é algo que está dentro de nós. É na essência. Quando Cristo nos salva dos nossos pecados, Ele salva primeiro a nossa vida do pecado, que é o pecado que mora, que reside no nosso íntimo, nas nossas entranhas, no nosso âmago. A partir de então, você passa a ter os pecados sendo subjugados da sua vida, mas primeiro ele tem que tirar a essência. Quando Cristo mora em nós, na essência, a gente pode viver paz, uma paz que excede todo entendimento. A paciência é um temperamento longo. A ideia de eu saber esperar para falar, esperar em oração, esperar para que Deus faça a obra que Ele está fazendo. Nós, irmãos, somos extremamente ansiosos nos dias de hoje. Um computador que demora segundos para abrir, ele é lento. Uma internet que demora segundos para mandar um download, ela é uma internet lenta. Isso tem feito com que cada um de nós fique cada dia mais ansioso e menos paciente para saber esperar, para orar, para esperar que Deus faça a obra. Eu quero fazer do meu jeito, na minha hora. Paciência. Temperamento longo. A ideia de alguém que sabe esperar. Sempre disse aqui, não é eu sou um sofredor, eu preciso sofrer, eu sofro porque a minha vida é assim, para ser um cristão tem que sofrer, nada disso. Paciência é saber esperar o momento certo de agir, de fazer, de falar, de reclamar, de fazer o que precisa ser feito, mas no tempo certo, no temperamento longo, assim deve ser feito. A amabilidade é o estado, a pessoa é amável. Eu sou amável. A amabilidade aqui é gentileza. Tanto a amabilidade quanto a bondade tem essa ideia da gentileza. É alguém que é gentil. É alguém que olha os outros com o olhar de Deus. Essa é a perspectiva. Perdão, olhar os outros com os olhos de Deus. Essa é a ideia. Enquanto amável é aquele que é. Eu sou amável, eu sou gentil com o atendente da lanchonete, eu sou gentil com o porteiro do prédio, eu sou gentil com aquele homem, com aquela pessoa que me pede um favor. A gente tem visto hoje pouquíssima gentileza em tantas coisas, em tantos lugares. O fazer é diferente, é bondade. Eu sou gentil e pratico bondade. Essa é a ideia, certo? Mas a pessoa, ela é gentil sem fazer nada. Isso é amável. E a pessoa, ela é gentil fazendo, ela é bondosa. Fidelidade foi o estudo da semana passada. Nós trabalhamos com vocês, com cada irmão, com cada pessoa que acessou o nosso canal, com a ideia de fidelidade, é a ideia de alguém que eu posso confiar nela. Inclusive o próprio Deus. Perceba que eu utilizei o texto lá da parábola dos talentos, quando o homem ali, exemplificando o reino espiritual, aquele homem, ele volta, ele tinha dado uns talentos, dinheiro, prata para as pessoas cuidarem. Quando ele volta, alguns servos reproduziram, multiplicaram aqueles recursos e aquelas pessoas são chamadas de fiéis, ou seja, eu confiei em você algo que é extremamente importante, você multiplicou isso. Aquilo é uma alusão, sem sombra de dúvida, ao reino de Deus, que foi entregue a nós. E quando nós multiplicamos o reino, o dono do reino, quando volta, diz: servo fiel, como foi bom confiar em você. Você é fiel, você tem fidelidade. E por fim, mansidão. Mansidão não é nem intolerância, nem complacência, porque muitas vezes a ideia da mansidão é ter complacência com alguma coisa. É ser complacente com a vida, com as injustiças da vida, com os desmandos da vida. Não é isso. Mansidão é alguém que tem a sua ira sob controle. Então você tem grandes exemplos da humanidade. Martin Luther King, um pastor, colega, um amigo, irmão, pastor americano. Ele quantas vezes se levantou contra as injustiças da sua época, mas ele tinha a ira sob controle. Então era a ira, ser manso não é aceitar todas as coisas, mas é ter a ira sob controle. Bom, fechamos aqui o estudo, falta apenas uma parte, que é domínio próprio.
Domínio próprio é a última parte do nosso estudo. Domínio próprio. O que é ter domínio próprio? Essa é a pergunta. O que é que significa esse termo? O que esse termo me ensina? Domínio próprio, o que esse termo me ensina? Essa é a resposta que vamos buscar agora na Bíblia. Então, o que esse termo me ensina? Vamos buscar isso na Bíblia. Primeiramente, a palavrinha grega está aí. Eu tenho trazido muito grego aqui para vocês, mas eu mesmo sou um semi-analfabeto em grego. Como a gente tem várias fontes de pesquisa, vários lugares para trabalhar, então é mais fácil, né, meu irmão? Hoje eu digo isso para os meus alunos, né, como professor. Ninguém tem desculpa para errar uma redação. Assim, se for numa prova de vestibular, de concurso de Enem, você está ali só com o seu conhecimento. Mas em casa, você escrevendo um texto e você errar uma palavra porque não pesquisou, isso não há mais, hoje não existe mais isso, não há mais motivo para isso. Então eu tenho ótimos lugares para pesquisar e aí eu vou aqui no texto e sei a palavra que é a palavra original, que é a palavra que foi escrita lá na época por Paulo. Então essa é a palavrinha. E ela de fato ela significa domínio próprio ou autodomínio. É alguém que consegue se dominar. Enquanto mansidão é dominar a ira, um aspecto específico da sua personalidade, o domínio próprio ele engloba todas as coisas, inclusive a ira também. Então o domínio próprio ele amplia o conceito de mansidão. Se você pensar em que lugar eu preciso de domínio próprio, eu citei aqui, listei algumas coisas. Na bebida, é um lugar que precisa ter domínio próprio, um lugar difícil, né, irmãos? Um lugar difícil. Na comida, é um lugar que nós precisamos ter domínio próprio. Nas relações sexuais, em como lidar com as questões sexuais. Na questão das compras, do consumismo, como é que a gente trabalha e pode ter domínio próprio. Na língua, a Bíblia é tão certeira e tão assertiva quando ela trabalha com a língua que ela vai dizer o seguinte, olha, homem perfeito, perfeito é o homem, perfeito, irmãos, é o homem que domina a sua língua. Perfeito varão é o homem que domina a sua língua, porque a língua, mesmo sendo uma pequena brasa, ela pode incendiar toda uma floresta inteira, incendiar. No trabalho, hoje a gente tem, já há algum tempo, o workaholic, que são os viciados em trabalho, pessoas que trabalham insistentemente e se sentem inclusive culpadas quando não estão trabalhando. Domínio próprio. Numa discussão, como é que eu trabalho? Aqui, discussão, eu estou pensando especialmente em redes sociais. Domínio próprio. Onde o domínio próprio aparece em cada uma dessas questões. Se eu pegar aqui a palavrinha domínio próprio, eu posso traduzi-la de uma forma diferente para expressões muito pouco comuns ou expressões incomuns na língua portuguesa. Seria a ideia de dar ordem a si mesmo. Está sobrando um Mzinho aí, né? Sim mesmo. Não. Dar ordem a si mesmo. É a ideia de segurar a si mesmo. Domínio próprio é quem é chefe de quem. A ideia é quem manda em quem. Quem manda em quem? É o seu sentimento, a sua vontade de comprar, de falar, de se relacionar, que manda em você, ou é você que manda nessas coisas? É quem é chefe de quem. Essa é a ideia. Dar ordem nos seus próprios desejos. Essa é a ideia do domínio próprio. Dar ordem nos seus próprios desejos. Você manda nos seus desejos. Isso é domínio próprio. Queridos irmãos, a gente vai perceber que é extremamente difícil. Porque quantas vezes nós já falamos e já ouvimos, especialmente de crianças, dos filhos, não, mas eu tenho desejo, eu tenho vontade, desejo, eu quero. E domínio próprio é exatamente quando você toma conta dos seus desejos. É uma coisa, meu querido irmão, uma criança falar isso. Outra coisa é um adulto agir dessa forma. Pior ainda é quando um crente, que deveria estar dominado pelo Espírito Santo, falar que eu fiz porque eu quero, é um desejo que eu tenho, e isso balizar toda a sua vida e todas as suas decisões. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, trata essa palavrinha domínio próprio ao contrário. Falando sobre o casamento, né? E dizendo, olha, o homem não deve privar a mulher não deve privar o homem do seu corpo, a não ser que seja por um período muito pequeno,
para que eles não sejam tentados no seu domínio próprio. Pronto, essa palavrinha aqui, ela foi traduzida por domínio próprio, mas a palavrinha melhor seria de fato incontinência, que está traduzida aqui na versão revista e atualizada. O que é incontinência? Basta você se lembrar de incontinência. O que é incontinente? Uma pessoa que não consegue segurar as suas próprias reações. Isso é incontinência. Aqui está exatamente o contrário de domínio próprio. Domínio próprio é alguém que segura, que manda em si mesmo, que é chefe das suas ações. E aquele que é incontinente é aquele que não consegue se segurar e ele é dominado por alguma coisa. No texto de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, nós temos uma palavra muito interessante. Ela é o berço aqui que recebe com muita calma, com muita tranquilidade, com muito equilíbrio a palavra domínio próprio. Paulo diz aqui aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, Paulo vai dizendo a eles o seguinte: olha, quando você vê um atleta, você vai perceber que esse atleta, ele tem domínio próprio. Aqui no texto de Coríntios, você vai perceber, 9, 25, diz assim, ó, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, domínio próprio. Essa é a ideia de um treinamento que você pratica e faz a partir daquilo que você decide, daquilo que você julga ser de fato importante. E aí você começa a treinar. Aqui a ideia Paulo vai fazer aqui ele vai fazer aqui uma comparação do atleta desse mundo que se submete aos treinamentos, ou seja, ele tem domínio próprio, a palavra é a mesma de Gálatas capítulo 5, 22, que ele tem domínio, que ele treina, que ele faz as coisas que precisa fazer, que ele de fato trabalha, que ele em determinados momentos reprime a sua própria vontade. E ele faz isso para conseguir uma coroa, né, que era a medalha olímpica, mas era uma coroa, que ela é corruptível, ou seja, que ela acaba, que ela é destruída. Enquanto nós fazemos a mesma coisa semelhantemente a um atleta, só que o atleta da vida espiritual, e esse atleta ele vai trabalhar para conseguir algo que é eterno, algo que é para sempre. É essa a ideia. Domínio próprio. Eu tenho domínio próprio para que eu possa alcançar uma coroa que não acaba, que não termina. E assim ele diz, olha, assim consegue obter a coroa da vitória que perece. Nós fazemos por uma coroa que dura para sempre. É provável, meus queridos irmãos, que o maior atleta do nosso tempo, se não de todos os tempos, é o Michael Phelps, que é um atleta da natação americana. Ele é o ser humano que mais medalhas olímpicas ele ganhou. O treinamento do Michael Phelps diz que ele treinava de domingo a domingo, sem precisar descansar o corpo por sequer um dia da semana. Ele é uma exceção, porque quase todos os seres humanos normais precisam de descanso para que o seu corpo possa reagir e treinar melhor. Dos 11 aos 16 anos, ele não deixou de treinar nenhum dia. 5 anos sem parar um dia sequer. Feriado, Natal, férias, aniversário, nada. 1.500 dias, todos os dias treinando. De 1996 a 2008, 12 anos, aproximadamente, ele ficou sem treinar 10 dias em 12 anos. Ele treinou a ponto de ser o maior atleta da nossa história. Quando Paulo fala aqui de domínio próprio, é essa a ideia. A ideia de alguém que se submete àquilo que precisa ser feito em contrapartida daquilo que ele gostaria de fazer. Quando um adolescente de 13, 14, 15 anos gostaria de estar fazendo outras coisas, ele estava por domínio próprio treinando. É o que Paulo fala e usa a mesma palavra que ele usa em Gálatas capítulo 5, 22. Treinamento. Nós somos um atleta que estamos treinando, dominando a nossa vida, dominando aqueles nossos impulsos e os nossos desejos, para que a gente possa alcançar uma coroa, que é uma coroa eterna, que é uma coroa para sempre. Aqui você tem em Pedro, capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Pedro dizendo o seguinte, olha, o domínio próprio, ele é ligado ao conhecimento. Então,
Eu conheço, eu sei, eu me conheço, conheço a Bíblia, conheço o que eu preciso fazer. E isso provoca em mim um domínio próprio, e quanto mais domínio próprio eu tenho, mais perseverança eu tenho. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 6. É a ideia do treinamento. Quanto mais eu persevero, mais eu tenho resultados no domínio próprio, e isso ocasiona mais domínio próprio. Essa é a ideia do treinamento. Quanto mais eu domino, mais eu tenho resultados, mais eu tenho domínio, mais eu tenho resultados. E isso vai se tornando em um círculo, que é um círculo de virtude. Quanto mais eu tenho, mais eu quero, mais tendo. Eu tenho mais consciência e vou querendo mais, e assim eu vou conseguindo cada dia mais dominar a minha vida. Essa é a ideia. E Paulo termina dizendo, olha, sendo assim eu corro, não como quem esmurra o ar, não estou vivendo de qualquer jeito. Mas eu faço isso como escravo, sempre a ideia eu sou dominado pelo Espírito, dominado por Deus, dominado por mim mesmo no bom sentido, como crente, como cristão, e para depois que eu viver e tiver ensinado os outros, pelo domínio próprio eu também não serei envergonhado. Então, domínio próprio é alguém que é capaz de dominar a si mesmo, e dominando a si mesmo, ele é como um corredor, um atleta que vai atingir os seus objetivos. Ele domina a si mesmo, ele domina os seus impulsos e os seus desejos. Citei aqui para nós terminarmos. A ideia de domínio próprio é quando eu consigo controlar a boca, a minha fala, quando um filho faz algo ruim, domínio próprio. Falar apenas aquilo que deve ser falado. Em alguns momentos, nem falar naquela hora, esperar que o sol se ponha sobre a ira para falar no outro dia. Conseguir se alimentar com comidas boas, com coisas gostosas, mas comedidamente. É um desafio. Quem conhece a minha história sabe toda a minha luta na minha vida em relação a esse aspecto da vida. Conseguir adiar a compra de um bem até que aquele bem não se torne um problema para você. Domínio próprio. Saber que aquilo não é imprescindível e que às vezes naquele momento ele vai trazer um mal para você. Conseguir terminar um namoro, às vezes, que é um namoro que você sabe que não faz bem para a sua vida espiritual, e você, não, eu amo, eu sou apaixonado, não, eu tenho domínio sobre mim, sobre os meus sentimentos. Conseguir controlar o dedo, numa discussão em rede social, naquilo que a gente fala, naquilo que deixa de falar, ou melhor, naquilo que escreve, que deixa de escrever. Aqui existem alguns aspectos da vida prática que aquele que domina, que tem domínio próprio, ele passa a ser como um atleta que se domina, que domina os seus impulsos e os seus instintos a fim de ganhar a maior coroa que pode existir. Assim, meus queridos irmãos, eu termino toda a série dizendo para você, meu querido irmão, o seguinte, que se você não depender do Espírito Santo, em Cristo Jesus, todo esforço é em vão. Esse fruto do Espírito não é humano, é fruto do Espírito. A obra da carne é humana. A obra da carne ela é fabricada por nós mesmos. Mas o fruto do Espírito ele é divino. Ele é maior. Ele é maior do que todas as coisas. Só no Espírito Santo, em Cristo Jesus, que é possível você viver o fruto do Espírito na sua integralidade. Que Deus abençoe você, meu irmão. Amém? Vamos orar, meu querido irmão? Senhor Deus, obrigado por esta mensagem, por esse dia que o Senhor nos deu. Oramos ao Senhor, meu Pai, pela vida de cada um de nós. Oramos aqui, meu Deus, para que o Senhor possa guardar cada um de nós, guardar a pessoa que está me ouvindo, me assistindo, seja no dia que ela estiver fazendo isso, no tempo, no lugar, em qualquer lugar, onde ela estiver, que o Senhor vá ao encontro desse irmão, desse amigo, ele que às vezes tem percebido que o fruto do Espírito na vida dele tem faltado uma parte, às vezes é amor, às vezes é gentileza, amabilidade e bondade, às vezes é paciência para esperar o tempo de Deus, às vezes é domínio próprio ali nas compras, nos relacionamentos, na palavra. Meu Deus, só o Senhor, por meio do Espírito Santo, é capaz de frutificar essas ações, essas qualidades em nós.
Estamos totalmente dependentes do Senhor. Deus amado, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor guarde cada um de nós e possa ir ao encontro desse irmão nas suas necessidades. Glorificamos o teu nome também pela vida e por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor é. E isso é o que nós oramos no nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o consolo, a comunhão e o conforto do Espírito Santo possam estar com cada um de nós aqui, nesse lugar, com todos os que estão me assistindo, ouvindo e cultuando ao Senhor, não apenas agora e durante todos os dias e até a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.